ZYV 720, Rádio Capital do Caju FM, operando na frequência 91,7, localizada na Rua Epifânio Nogueira, número 418, Pacajus, Ceará. Diretor Neurivan Maia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus realizadores. A cidade está murada, já não encontro mais a entrada para a vida plena. Os problemas me sufocam, já não consigo achar uma saída. Começando para você o programa Trocando Ideias. Boa tarde. Vou desanimar, preciso ouvir a voz de Deus. Eu sou Azéas Oliveira e estarei com você até as 13 horas, não, até as 15 horas da tarde. Comigo hoje, nosso amigo Maxwell, também o nosso amigo Anderson Carvalho. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Oséias, boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Cássio, que está aqui também. Kel está chegando, boa tarde, Racine, boa tarde a todos. Quer falar, Cássio, também agora? Um abraço pro pessoal da Liturgia do Crotá, né? Pra Janiele, o Gleison, o seu Eurico, né? Que nos ajuda aqui no programa. Eurico Motores aí no Crotá mesmo, né? Isso mesmo. Aqui é o secretário do Eurico falando. É isso aí, nós vamos de música e daqui a pouquinho nós voltamos dizendo qual vai ser o nosso tema de hoje, certo? Vamos com a música do Naldo José, Sou Casado, Sou Feliz. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Márcio, que está sintonizado todo sábado, Márcio, a Raquel e sua esposa. Quero abraçar também quem está ligadinho conosco, abraçando nossa amiga Leudinha, abraçando também a Rosimeire na sintonia, abraçando a galera da obra Shalom, a galera também do grupo Adonai, toda a galera também está ligada do programa Trocando Ideias, a galera do WhatsApp. Sou casado, sou feliz, com Naldo José. Sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é sorriso à toa, não preciso errar, botar na boa. Jesus, tu é amor em tempo real. Sou católico, sou feliz. Isso aqui vai em homenagem a todos os casais, hein? Imagine seu marido entrando em casa cantando isso. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra tá na boa. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra tá na boa. Ter carro bom, tudo bem, mas pra pegar não convém. Para curtir não é preciso vacilar. E se Jesus não está dentro da tua condição, eu te aconselho, caia fora, meu irmão. Tudo é ilusão, ilusão, ilusão. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra tá numa boa. E bem casado, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra tá numa boa. Cima! Forró e Deus! Tchá, 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 tchá. Por ele, por causa dele e para ele, Jesus de Nazaré, de amor em tempo real, Senhor, toda glória ao Rei da Glória. Assim ó, eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra tá na boa. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis.
O meu sorriso não é um sorriso à toa. Não preciso errar pra tá numa boa. Eu sou casado e sou feliz. Não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa. Não preciso errar pra tá numa boa. Pois ter dinheiro é legal, mas não é o principal. A alegria vem no seu coração. E se Jesus não está dentro da tua condição, eu te aconselho, caia fora, meu irmão. Tudo é ilusão, ilusão, ilusão. Eu sou casado e sou feliz. Não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa. Não preciso errar pra estar na boa. Eu sou casado e sou feliz. Não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa. Não preciso errar pra estar na boa. Simbora! Corre Deus! Vem com Naldo José ao vivo! Simbora! Eu sou casado e sou feliz. Não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é sorriso à toa. Não preciso errar pra estar na boca. 13 horas e 38 minutos. O Kelvin quer saber sempre a hora certa, né? Não sei porquê. Pra não ficar perdido na hora, né, Kelvin? É isso aí, eu vou fazer uma pequena introdução do que foi o tema passado, pra gente saber o que vai falar hoje, certo? Ó, nós vimos marxismo cultural, falando de Engels e Karl Marx, os dois mentores, mas Karl Marx foi o destaque porque ele que propagou, né? Engels era muito ligado a ele, você vai ver até a história um pouquinho direitinho, na introdução histórica. E nós vamos falar de um filho do marxismo cultural, que é a agenda de gênero. Dentro da agenda de gênero existe a ideologia do gênero. Essa ideologia do gênero, ela tem manipulado as famílias, de fato quer destruir também a ideia de Deus e quer destruir também os homossexuais. Como Maxwell abordou muito bem da outra vez, os comunistas, eles mudam o discurso dependendo de onde eles estão e do interesse, né? Tem cantos que os comunistas apoiam os homossexuais. Tem cantos que eles mataram e ainda pregam um discurso de preconceito e de morte, né? Ainda matam. Então, depende da situação que eles querem chegar. Então, você que não está entendendo nada, fique tranquilo. Daqui para o final do ano a gente entende bem direitinho as coisas. A gente vai descer nesses assuntos. Nos filhos, né, do marxismo cultural, a gente tem que denunciar porque a gente está sendo escravo dessa ditadura do marxismo cultural e não sabe nem o que é. Então a gente tem que se aprofundar. Uma coisa bem recente, que inclusive, Zé, está, não sei se você ouviu falar, mas agora na Assembleia Legislativa está estadual, sendo né, discutido a questão da ideologia de gênero no plano estadual de educação. Então é preciso que a gente possa estar batendo, como já foi ano passado, né? A gente bateu bastante também. Porque já teve o plano nacional, aí não foi aprovado. Que não foi aprovado. Teve o plano municipal, foi aprovado em alguns municípios, mas os que não foram aprovados, muitos deles estão empurrando de goela abaixo, mesmo sem ser aprovado. E infelizmente o MEC tem colocado isso quase como uma regra. Na verdade, até eu te falei aquela história do meu sobrinho, né? Que aqui em Pacajus não foi aprovado, mas recentemente o meu sobrinho, tem 4 anos agora, chegou em casa e perguntou pra mãe dele: mãe, eu sou homem ou sou mulher? E ela levou aquele susto e perguntou: por que, meu filho? Que história é essa? Eu disse: não, porque a minha professora disse que eu tenho que escolher. Daí, na verdade, não foi aprovado no município, né? Mas a gente vê que ele continua empurrando. Como não é só a ideologia do gênero, o MEC ele vem botando várias coisas que não estão no currículo escolar, mas que eles estão... O marxismo cultural, no seu todo, está sendo empurrado goela abaixo aí dos alunos. Na universidade, agora no colégio. Agora eles estão se dedicando ao colégio, às criancinhas mesmo. Dos fundamentais 1 e 2. A gente vai estar abordando esses filhos, né, do marxismo cultural, porque se a gente não souber identificar, a gente vai achar que nem existe. É história fiada, teoria da conspiração, né, é algo concreto que está, de fato, destruindo a sociedade, principalmente a célula básica que é a família. Nós vamos com a música Coração de Mãe, se tiver fácil, Kelvin. Coração de Mãe, eu acho que tem que olhar no YouTube, né? Então não. Então procura uma que esteja aqui normal, porque eu vou olhar o vídeo antes, certo? Escolher um do seu gosto aí, Kelvin, diga pra mim, tá bom? Abraçando aí quem está ligadinho conosco também.
a galera aí pela internet, os internautas, um abraço. E toda a galera do WhatsApp. Quer mandar um abraço para alguém, ô Maxwell? Quero mandar um abraço para a turma do Tucum, que está assistindo, a Cristiane, disse que ia assistir hoje. E também queria convidar o pessoal do setor Betânia, que no próximo dia 13, a missa da Mangabeira, a gente vai ter a coroação de Nossa Senhora, que vai ser em todas as comunidades do setor, e vai começar na Mangabeira dia 13. Então eu queria convidar todo mundo a participar com a gente. E hoje tem a Festa das Mães, né, lá no Teresa Eventos, uma festa que é promovida pelo SCC, juntamente com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E ainda dá para, se você quiser comprar a sua mesa, ainda custa R$80, ou então você pode comprar o ingresso individual no valor de R$20. Banda Os Brasas, com a participação de 2 cantores que agora eu não lembro qual é o nome, mas é uma festa da família, uma festa que você não vai ver pornografia, não vai ver músicas de baixo calão, ao contrário, vai ser uma festa muito bem bacana, sadia, como todo ano é. Pronto, também tem Santa Missa hoje no Shalom, a partir das 19 horas, e vai ser em especial rezando pelas mães. E a festa vai ser no Teresa Eventos. E também tem missa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Tá em festa, tá, né? Graça demais, né? Graças a bom Deus. Demais. Louvado seja Deus. Lá às 6 horas tem confissões, tem novena, né? Isso, 18 horas confissão, 18h30 novena e 19 horas Santa Missa. Olha, hoje é especial para as mães o programa. É para você, mamãe, é por isso que a gente está defendendo a família. E porque amamos também a cada um. Aqui não é um programa contra os homossexuais, é a favor, para vocês não serem manipulados, né? Exatamente. Vamos de música. A cidade está murada, já não encontro mais a entrada para a vida plena. Tá faltando uma flor no jardim do meu coração. Há um vazio em mim. Sei que foi Deus quem te colheu e te levou pra enfeitar um jardim que existe no céu. Eu não consigo encontrar uma flor que me faça esquecer essa dor. Dentro de mim ainda posso sentir o perfume que exalava de ti. Mãe, eu preciso dizer, amo você, não vou te esquecer, não, não. Quando no céu te encontrar com lágrimas de amor, eu vou te regar, minha mãe, minha flor. Sinto falta de cuidar de ti, dos carinhos que deixei de fazer, quanto tempo eu perdi. Eu não consigo encontrar uma flor que me faça esquecer essa dor. 91,7 Capital FM. São 13 horas e 47 minutos aqui em Pacajus. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma introdução do vídeo, mas antes a gente vai batendo um papo enquanto carrega aqui o vídeo para você. Maxwell, qual o prejuízo dessa ideologia dentro da educação da criança, especificamente, não dos adultos, né? Mas da criança em si, quando vai sendo colocado para ela isso?
Primeiro, às vezes, eu acho que bagunça muito a cabeça de uma criança. Uma criança de 3 anos, ela tem que decidir, né, entre aspas, se ela é homem ou é mulher. Aí você imagina um professor botando isso na cabeça de 20, 30 crianças dentro de uma sala, que eles têm que decidir se são homens ou se são mulher. Primeiro que eles não podem nem ser chamados mais como menino e menina, né? A gente fica acompanhando assim na sala de aula, e você vê que os professores não têm mais esse contato com, assim, menino ou menina. Ele já faz uma certa distinção. É criança no todo, né? Uhum. As criancinhas, as criancinhas. Aos poucos, isso vai criando, eu acho que vai criando uma mentalidade, vai tornando a criança muito frágil, né? Emocionalmente frágil. A criança vai ficando frágil, ela não tem aquele poder de decisão. Eles estão implantando uma ideia de que tudo a gente tem que levar para o governo, é o governo que nos defende. Antigamente, quando você tinha uma certa rixa no colégio com seus amigos, ali ficava entre a criança, no máximo ia até a secretaria e resolvia. Hoje, não, hoje pode ser denunciado, até é caso de polícia, né, bullying, né, que aqui no Ceará a gente pode traduzir por arengá, né, como o pessoal diz. Mas, na verdade, tudo é bullying. Tudo é bullying, não existe mais aquela brincadeira entre as crianças. Você torna a criança uma pessoa muito fraca, né? Isso vai tornando a criança fraca, ela não tem um sistema de defesa. Até os anos 60, ou 70, as crianças, os jovens, eles tinham na cabeça a ideia até de morrer pelo país, né? Hoje, se você levantar a voz contra um jovenzinho, ele entra em depressão. Ele é uma pessoa frágil, não fortifica mais o emocional das crianças. Eu penso assim. E essa ideologia do gênero, ela, dessa forma que é passada hoje no nosso colégio, ela está atingindo muito isso. Está querendo, sobre uma máscara de que está protegendo o homossexual, que na verdade não está protegendo, está usando, né? E está fragilizando a mente de todas as outras crianças, não só daqueles que têm tendências homossexuais. Isso mesmo, né, Marcelo? A gente gaguejou agora aqui, vamos lá. Porque o vídeo já está pronto, a gente vai aproveitar aqui, a gente vai fazer a introdução, que vai ser uma introdução bem grande mesmo, porque precisa aprofundar como é que surgiu essa ideologia. Padre José Eduardo, que é doutor, vai ser apresentado aí no próprio vídeo, né? Sem mais, eu passo diretamente ao tema. Minha função aqui é explicar um pouco a gênese da ideologia de gênero. Como é que isso surgiu na cabeça de alguém, porque parece uma ideia absurda que haja algum ser humano que esteja empenhado em acabar com a família. Quando nós falamos isso, imediatamente as pessoas... Porque, veja bem, quando as pessoas não têm argumento, o que lhes resta é a rotulação. Então, elas começam a dizer, você é louco, você não sabe o que você está falando, você é um fundamentalista, quaisquer outros tipos de rótulos. O fato é que nós precisamos ir às fontes, entender o que acontece. Pois bem, quando falamos de ideologia de gênero, nós poderíamos começar a partir de diversas alturas históricas para falarmos da gênese do problema. Eu começo falando de um autor que é fundamental, que está, por assim dizer, na cabeça de toda essa moderna ideia da necessidade de desconstrução da família. É o nosso conhecido Karl Marx. Marx foi um autor que teve suas fases. Então, a primeira fase, na qual ele, migrando da filosofia, escreveu um manifesto comunista, em que ele auspiciava o surgimento de uma sociedade igualitária, de uma sociedade em que todas as pessoas tivessem as mesmas condições de vida, obviamente não alcançadas pela sua própria liberdade, mas dada-lhes pelo Estado. Quer dizer, é a igualdade sob o preço do totalitarismo, da ditadura do partido. Marx depois teve uma segunda fase, que foi a fase na qual ele se dedicou à transposição econômica da sua teoria, e ele passou quase toda a sua vida escrevendo Das Kapital, o Capital, um livro imenso. Aliás, ele morreu sem ter concluído esse livro. Mas ele estudava muito.
E ele estudava para entender as razões da desigualdade na sociedade. E, depois de longos anos de estudo, nos seus últimos meses de vida, ele escreveu um livro pouco conhecido. Esse aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Não teremos tempo de falar longamente sobre esse livro. Ele está à disposição na internet, os senhores podem lê-lo. Aliás, os senhores devem lê-lo. Eu não estou pedindo nenhum ato de fé em minha pessoa, nem o professor Felipe Neres está pedindo um ato de fé. Os senhores podem conferir essa bibliografia. Nesse livro, partindo das investigações de um antropólogo chamado Morgan, Marx escogita uma teoria mirabolante sobre o início da família. Obviamente, ele não prova essa teoria. Aliás, não precisa provar, ele simplesmente apresenta os dados e constrói em cima desses dados. Ele diz o seguinte: no início, as sociedades humanas viviam em hordas de pessoas que não eram estratificadas sexualmente. Então, todos os homens mantinham relações sexuais com todas as mulheres. Nessa sociedade, todos eram iguais, porque ninguém sabia quem era o seu pai. As pessoas sabiam quem era sua mãe, eram cuidadas por elas, mas, porque a mulher era privada de força física, Marx dizia, aquela sociedade não era estratificada, era uma sociedade onde havia liberdade sexual, e com a sua inteira liberdade sexual, ali havia uma igualdade radical entre todas as pessoas. Todos tinham acesso sexual a todos. Até um determinado momento em que, diz ele, o macho, pela força física, se impôs sobre as fêmeas e passou a exigir fidelidade da fêmea, reduzindo-a, assim, aqui eu entro dentro da linguagem marxista, à sua propriedade privada. Portanto, o que dá origem à propriedade privada é o matrimônio. Para Marx, o matrimônio é o que origina o patrimônio. Então, está embutida nessa sua análise, aqui o livro é de autoria de Engels, porque, os senhores vão ler na introdução do livro, o Engels explica, essa é uma obra inacabada do Marx. Ele me entregou antes de morrer, ele não conseguiu concluí-la, então eu a concluí, é assinada por ele. E ali, portanto, apresenta-se a família como um momento original do surgimento da desigualdade na sociedade, como a fonte da psicologia do poder. Essa expressão, a família, fonte da psicologia do poder, depois vai se tornar recorrente em alguns autores marxistas, sobretudo dentre as feministas. Uma delas a cita a valer, que é a Kate Millett, depois nós vamos falar dela. Porém, digamos assim, a teoria sobre a gênese da família em Marx ficou um pouco desconhecida. O movimento marxista como um todo levou 100 anos aproximadamente para dar-se plenamente conta da sua importância. Quer dizer, o Marx, no final da vida, entendeu que a sua sociedade, o mundo como ele imaginava que deveria ser, surgiria somente mediante um preço, que é a destruição da família. Ele não teve tempo de desenvolver essa tese, mas ela está embrionariamente presente aqui neste livro. Podemos reduzir dizendo que a família é uma estrutura endemicamente perversa. Na sequência, a Revolução continuou. Este aqui é o Lenin. E ele aplicou a Revolução, mas apenas com um golpe militar. Notem que as diagnoses do Marx nunca aconteceram. Ele dizia que o número de empresários ia ser cada vez menor, o número de operários ia ser cada vez maior, os operários iam se revoltar contra os empresários e iriam iniciar a ditadura do proletariado. Bom, na Alemanha isso não aconteceu mesmo, ele teve que ir embora de lá, foi para a Inglaterra. O número de empresários foi cada vez aumentando,
por causa das condições de vida dos operários que, exigindo seus direitos, iam melhorando de qualidade de vida, os próprios operários iam comprando as ações das empresas, iam se tornando pares dos seus empregadores, e o número de operários ia diminuindo e melhorando de qualidade. As diagnoses dele não se deram, não se verificaram. E o que aconteceu na Rússia não foi uma ditadura do proletariado, foi um golpe militar. O Lenin se serviu de uma fraqueza do Império do Czar, impôs a Revolução Armada, depois ele ficou velho, percebeu que ia morrer, falou, bom, esse negócio aqui não vai para frente. Ele disse, o sistema de corrupção aqui está tão grande que quem vai assumir será certamente um dos fiscais. Inclusive, eu até sei quem é, o mais espertinho de todos, que é o Stalin. E, de fato, foi assim. O Stalin assumiu, e aí você já não tem um golpe militar, você tem um golpe de Estado. Ele assumiu o comando daquilo. Ou seja, a tese do Marx não se deu mesmo, da ditadura do proletariado. O Lenin já tinha entendido que, para a Revolução, ele teria que incluir outros estratos da sociedade. Ele incluiu os camponeses. Não apenas os operários, como queria o Marx. Ele viu que aquilo não seria possível. E na medida em que o Estado totalitário começou a se impor sobre as individualidades, a família se foi desagregando. Mas quando ele percebeu que a família estava sendo destruída, ele ficou com medo, porque ele disse, a sociedade vai se destruir também. Ele viu que estava corrompendo a sociedade. Então ele deu marcha ré. Na verdade, ele não tinha entendido a tese originária do Marx, segundo a qual a destruição da família era um passo necessário para a revolução. Na sequência, nós temos essa senhorita, a Kate Millett, que foi a primeira grande feminista radical surgida dentro do movimento marxista. Ela escreveu esse livro, que é a tese doutoral dela, que é a Política Sexual. É um livro muito interessante, eu gostaria de citar trechos dele, mas nós não teremos tempo de citá-los aqui. Este livro é o que o Manifesto Comunista foi para o movimento socialista. A política sexual da Kate Millett foi um manifesto, um grande manifesto para o movimento feminista. Ela, embora seja uma tese doutoral que tenha bastante rigor metodológico, levanta a questão da necessidade da emancipação das mulheres numa chave de desconstrução da família. Ela diz, é necessário, sim, a desconstrução da família. Mas ainda fica, digamos, no nível de manifesto. Ela não aprofunda muito as suas teses. Essas teses serão mais aprofundadas e serão ideologicamente mais bem formuladas por uma de suas sucessoras, que é essa bela senhora, a Shulamit Firestone. Ela escreveu este livro, que é o seu livro principal, que é A Dialética do Sexo. Eu vou citar a Shulamit Firestone. É importante os senhores verem o nível de consciência, porque nem sempre dá para citar tudo, senão a gente vai ficar aqui lendo o tempo todo. Mas, em alguns momentos, é preciso dar a palavra ao autor, porque senão a gente parece que é louco. Parece que é louco. Olha o que ela diz. Quer dizer, ela retira o feminismo do manifesto, transformando numa ideologia. É Shulamit Firestone falando. Eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. 1. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Quer dizer, vamos estender a reprodução por todos os caminhos possíveis. Vamos tirá-la da mãe. A mulher não vai ser mãe, né? Ela não vai mais ser educadora. Vamos transformar isso numa tarefa da sociedade inteira. Vamos investir nisso. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino, a família. Notem, significa ameaçar a unidade social, a família. Claro, explícito, mas ela não para por aí. Ela continua. Ponto 2. A total autodeterminação
incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla. Atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente, eu errei aqui, suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Já seria suficiente essas duas coisas, mas ela diz, nós vamos continuar. Ponto 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, culturais entre homens e mulheres, não são biológicas, e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. E aí ela chega ao ponto número 4. Assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal. E aqui eu quero citar um trecho do livro da Shulamit Farson, que eu não coloquei no slide, mas eu quero ler para vocês. Está dentro desse ponto 4. Ela diz o seguinte: é possível que a criança estabeleça suas primeiras relações físicas estreitas com gente de sua própria idade, por mera conveniência física, do mesmo modo que os homens e as mulheres, em igualdade de outros fatores, se preferirão um ou outro sobre os demais indivíduos do próprio sexo, por simples conveniência física. Porém, continua ela, se não for assim, se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso de que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rechaçasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Estou lendo. Quer dizer, essa mulher está falando dos filhos terem relações sexuais com as mães. Destruição da família. É o contexto no qual nós estamos nos movendo. Estou citando autores, não creiam em mim. Leiam. Leiam. Está lá, A Dialética do Sexo, de Shulamit Farson. Essa foi a primeira contribuição. Foi a contribuição das feministas. Agora eu vou falar de uma segunda contribuição, que é a contribuição vinda por parte dos demógrafos, dos sociólogos, que também é importante. Este senhor chama-se Kingsley Davis, um demógrafo pertencente ao Conselho Populacional. Ele foi o responsável pela mudança de eixo dos trabalhos do Conselho Populacional depois da década de 70. Ele, Kingsley Davis, escreveu este artigo no ano de 1967, Política Populacional, os programas atuais terão sucesso, em que ele critica a política populacional do Conselho Populacional de então, dizer, vocês estão preocupados em criar clínicas de aborto, criar clínicas de esterilização das mulheres, em distribuir DIU. Vocês estão loucos, isso aí nunca vai resolver o problema populacional do mundo. Nós temos que reduzir a natalidade a zero. O crescimento populacional a zero. Então ele dizia, nós só chegaremos a isso
se nós alterarmos o comportamento das mulheres e nós fizermos as mulheres desejarem não ter filhos. Nós transformarmos a sua vontade, nós alterarmos o seu comportamento. Nós temos que querer atingir o comportamento humano dentro daquilo que ele tem de mais íntimo. É uma mudança? Isso mesmo, o Padre José Eduardo está nos... O Padre José Eduardo está nos colocando a origem histórica da ideologia do gênero, né? Começando lá em Karl Marx e passando por algumas feministas. E vocês viram alguma coisa, se não entenderam, vamos ser bem claros, né, Maxwell? Essa ideologia, ela pretende fazer uma bagunça sexual. E o que foi que ele falou dessa bagunça, sendo bem claro? O que pode fazer? Chegar? O que essa mulher propõe, né? Um exemplo, né? A destruição da família, né? Ela tá dizendo que a gente tem que atacar a família. Ela fala bem claro, né? Temos que atacar a família, destruir essa ideia de família. Aí dentro dessa destruição pode fazer o quê? O homem pode ter sexo contra o homem, mulher com mulher, a criança... Criança com homens, né? Cada um... A criança pode contestar a sua mãe, não é obrigada a ter aquela pessoa que a gerou como a sua mãe. Ou seja, ela pode ter relação sexual com a própria mãe. Exatamente. Segundo essa tese, né? Feminista, né? Doente, né, cara? Diabólico. Então a gente vai... Você que está ligando agora... Divulgue o programa Trocando Ideias, porque esse trabalho é um trabalho formiguinha, mas vai atingir muitas pessoas, sem dúvida, né? A gente está propagando esse trabalho também na internet. Você pode acessar no meu canal, YouTube Oséias Oliveira, tem lá o programa Trocando Ideias. Já tem 5 programas disponíveis. Com esse vai ser 6 durante a semana. WhatsApp, né, Oséias? Também tem no WhatsApp, tem até um grupo Trocando Ideias no WhatsApp, né? Muito bom. Isso. Então, gente, vamos espalhar essa defesa da família. Eles atacam, a gente defende. Claro que nós na frente deles somos formiguinhas, como o Oséias disse, mas... Uma formiguinha que tem Deus, né? Exatamente, né? É o que eu ia dizer. Tem até um provérbio que diz que uma formiga se mexendo faz mais do que um boi parado, né? Então vamos fazer alguma coisa, vamos nos mexer. Parece provérbio chinês aí, né? Então vamos lá, continuando a explicação sobre a origem da ideologia do gênero. Comportamental. Ele escreveu esse livro chamado Sociedade Humana. É a sua obra principal. É muito interessante, vale a pena ser lido. Não é um livro fácil de se ler, mas nesse livro ele explica como a sociedade vai surgindo a partir de usos e costumes que se solidificam em leis que criam as instituições. Então ele vai dizendo, nós só conseguimos dissolver as instituições mudando os usos e costumes da sociedade. Então, uma mudança comportamental não pode ser uma mudança meramente jurídica ou meramente política ou de oferta. Tem que ser uma mudança comportamental, uma mudança profunda. Essa é a segunda contribuição importante. A terceira contribuição importante vem dada pelos pensadores marxistas. Eu acho muito interessante que os marxistas não leem muito os seus próprios pensadores. Porque a gente cita e eles ficam perdidos, mas a gente lê os pensadores marxistas. Esse aqui é o Karl Korsch, é um pensador já da terceira geração, um homem importante. Em 1923 ele escreveu esse ensaio chamado Marxismo e Filosofia, que foi apresentado no primeiro congresso intelectual da Terceira Internacional Comunista. Nós estamos falando de algo que foi o grande pilar, digamos, do revisionismo dentro do movimento marxista. Esse livro é muito importante, difícil de ler, deve ter umas 40 páginas, não é algo muito longo, mas é difícil, denso, precisa ser muito bem assimilado. E nesse livro, o Karl Korsch dá um passo em relação ao Marx. Ele diz o seguinte: quem conhece a linguagem, a estrutura do pensamento marxista vai entender isso de um modo mais fácil. A mudança da estrutura não se dá apenas alterando-a. Porque o Marx dizia, quando a gente mexer na estrutura, a superestrutura cai. No final da vida, o Marx percebeu que não era assim. Tanto é que ele começou a falar da família, que para ele era uma superestrutura. Então ele mudou. Mas os pensadores marxistas fizeram isso num processo longo. Então ele diz, isso não está muito bem entendido, porque a superestrutura possui uma subsistência própria.
Então a revolução, para acontecer, precisa acontecer também na superestrutura. Nós precisamos mexer no universo ideológico. Então, no fundo, a contribuição dele é dizer que a revolução precisa vir pela superestrutura. Depois do Karl Korsch, um outro pensador marxista de grande importância é o Max Horkheimer. Ele escreveu esse estudo, Autoridade e Família. Aqui no Brasil você encontra esse ensaio dentro do livro chamado Teoria Crítica, do Horkheimer. Se não me engano, está no primeiro volume. Ele desenvolve uma teoria muito longa e ele diz o seguinte, que as instituições da sociedade surgem por causa do conceito de autoridade, e o conceito de autoridade nasce dentro da família. Então, se nós não mexermos na família, nós não vamos mexer com o conceito de autoridade e as instituições se manterão. Para a dissolução das instituições, eu preciso mexer dentro da família. Obviamente, isso está ali dentro de um modo subliminar. Você precisa ler o texto, você vai entendê-lo a partir daquilo que aqui sumariamente nós estamos dizendo. Max Horkheimer afirma que a família gera a ideia de autoridade que se consolida nas instituições. Depois, esse aqui é o Louis Althusser. É um pensador marxista de segunda categoria. Na época ele era de primeira categoria, mas acontece que depois ele matou a própria mulher e foi para a cadeia. Aí o pessoal discriminou ele por isso, e aí ele foi considerado de segunda categoria, passou a ser um pouco politicamente incorreto ler o Louis Althusser. Mas ele escreveu obras importantes. Ele tem a primeira obra dele, um ensaio muito importante, que é sobre a sobredeterminação, a contradição e sobredeterminação, um ensaio importante, não tenho tempo de comentar aqui. E este outro ensaio, que é o Aparelhos Ideológicos do Estado, no qual ele mapeia quais são os aparelhos ideológicos aos quais, de algum modo, se refere o Horkheimer e, de algum modo, se refere o Karl Korsch. Ele diz, olha, estes aparelhos ideológicos, já que a revolução tem que vir pela superestrutura, já que a gente precisa mexer na família, esses aparelhos ideológicos são os seguintes. Então ele vai enumerando. A família é um aparelho ideológico e uma instituição que sustenta o Estado. Então tem a família, a escola, as religiões, o mundo jurídico, legislativo, etc. São todos os aparelhos ideológicos que precisam ser alterados, precisam ser transformados para que a revolução possa acontecer, não apenas na estrutura. Então as instituições são apresentadas pelo Louis Althusser como os grandes aparelhos ideológicos que dão fundamento para a estrutura. Esse aqui é o Jacques Derrida. É um pensador importante, marxista também, mas ele começa a entender que, no fundo, todas as instituições se mantêm por causa de discursos. Então ele diz, se nós quisermos desconstruir, nós precisamos desconstruir os discursos. Ele percebe que a luta precisa ser verbal. Então ele joga a dialética para o mundo das palavras. Então ele parte de um linguista chamado Saussure, acho que eu até cito aqui, não cito, mas partindo da teoria linguística deste autor, ele vai desconstruindo discursos, mostrando que abaixo destes discursos subjaz apenas uma vontade de poder, e essa vontade de poder não se justifica por si mesmo. Então, aqui o passo é jogar a dialética para dentro dos discursos. Na sequência, vem um pensador mais conhecido, que veio ao Brasil algumas vezes, inclusive, que é o Michel Foucault, que reduz todas as instituições a discursos. E reduzindo todas as instituições a discursos, você faz a cadeia lógica. Se as instituições são discursos, e o Jacques Derrida diz que esses discursos podem ser desconstruídos, e eles equivalem aos aparelhos ideológicos do Estado, que são aquilo que mantém a superestrutura, está simples. Você, reduzindo as instituições a discursos, pela via dos discursos, você consegue fazer a revolução. Aqui nós temos, portanto, a terceira grande contribuição do movimento marxista. Então, quem pensa que
o movimento marxista, o negócio do movimento marxista é luta armada, é tanque, é canhão, é aquele negócio da Rússia. Não, gente, isso já foi. Houve um processo de revisionismo. Agora o negócio está dentro do universo das palavras. As palavras são um instrumento para a desconstrução. Então nós temos a quarta contribuição. Quer dizer, o revisionismo marxista chegou à conclusão de que a revolução tem que ser verbal. E nós temos a quarta contribuição. Este simpático senhor é o Dr. John Money, um sexólogo dos Estados Unidos, que foi o inventor do termo gênero. Sexólogo de formação. Ele fez experiência de mudança de sexo no menino Brian, que passou a se chamar Brenda. Brian é um menino gêmeo com outro, que durante a circuncisão, foi fazer uma cerimônia, uma intervenção cirúrgica de fimose, quando era recém-nascido, eles, não se sabe por que, utilizaram uma agulha de eletrocauterização e destruíram o órgão reprodutor do Brian. Então os pais não souberam o que fazer, foram lá à universidade, se não me engano, a Universidade de John Hopkins, e lá estava o Dr. John Money, hiper empolgado com seus estudos sobre gênero, dizendo não, que o gênero é uma construção social, independentemente do sexo biológico, ninguém tem uma identidade sexual estabelecida pela natureza, a pessoa constrói culturalmente aquilo. Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cirurgia de mudança de sexo, a gente transforma o Brian e Brenda, e então esse menino aqui é o Brian, vamos educá-lo como se ele fosse uma menina. Ele nunca vai saber do assunto. Ele vai pensar que é uma menina e a vida continua. Mais para frente ele vai ver que é estéril, etc. Mas não desconfiará da ideia de que ele não é uma menina. O Dr. John Money escreveu um livro chamado Boy and Girl, Man and Woman. O livro se tornou muito conhecido na época, ele foi traduzido em outras línguas, um livro que ganhou muita propulsão, quer dizer, nossa, uma teoria de gênero fantástica aqui, revolucionando as consciências das pessoas, e acontece que ninguém foi verificar a história do Brian. Depois de algum tempo, um médico chamado Dr. Milton foi verificar a história do Brian e trouxe o seguinte relatório, porque aquilo que se dizia, não, está tudo perfeito, ele nem desconfia que é menina, aquilo foi uma construção, o gênero é uma construção social, então ele construiu socialmente aquela identidade e vive perfeitamente. E o Dr. Milton deu o seguinte relatório, anos depois. Brenda se rebelava contra as roupas femininas desde os 2 anos de idade, mas sempre teve comportamento visivelmente masculino. A mãe tentou suicidar-se várias vezes, tornou-se depressiva e morreu. O pai contou-lhe toda a verdade aos 14 anos de idade e, depois de inúmeras cirurgias, reverteu a situação, passou a viver como homem, trocou o nome para David e se casou. Brian tentou suicidar-se aos 20 anos. Teve uma depressão incurável, foi abandonado pela mulher, seu pai tornou-se alcoólatra, seu irmão, um drogado que terminou por se matar, e ele, por fim, aos 38 anos, em 2003, matou-se com um tiro no peito. Este foi o bem-sucedido projeto do Dr. John Money. Portanto, nós temos aqui, recapitulando, 4 contribuições para a questão de gênero. A primeira vem das feministas, oriundas do movimento marxista. Elas dizem, o que fazer? Como é que a revolução vai acontecer? Então, ela precisa ser uma revolução sexual. Assim a gente consegue acabar com a desigualdade no mundo. Segundo, os sociólogos disseram, qual deve ser a profundidade dessa revolução? Não pode ser meramente jurídica. Ela tem que ser comportamental. Ela tem que ir para o comportamento. Em terceiro lugar, os marxistas, revisionistas, descobriram como fazer. Ela precisa ser pelas palavras, ela precisa ser verbal, porque pelas palavras a gente desconstrói instituições. E desconstruindo instituições a gente consegue realizar a revolução. E o Dr. John Money deu um instrumento, a palavra gênero. São essas as 4 contribuições. No entanto, faltava quem juntasse esses 4 elementos. Mas essa pessoa apareceu.
essa senhora, Judith Butler. Esta senhora juntou os 4 elementos e criou o projeto político da ideologia de gênero. Através deste livro, Gênero em Conflito, ela diz: se uma noção estável de gênero não pode mais provar ser a premissa fundacional da política feminista, talvez seja desejável um novo tipo de política feminista para contestar as próprias reificações de gênero e de identidade. Para contestar o quê? As próprias coisificações, as próprias concreções de gênero e de identidade. Uma nova política que fará da construção variável da identidade não apenas um pré-requisito metodológico e normativo, mas também um objetivo político. Notem, é preciso transformar a identidade em algo solúvel. Nas próprias palavras dela, construção variável da identidade. Eu preciso desconstruí-la e transformar isso num objetivo político. E, de fato, ela conseguiu. Ela esteve na Conferência de Pequim, em 1995. Quem quiser aprofundar o assunto, leia o The Gender Agenda, que está resumido nesse Agenda de Gênero, que está à disposição na internet, que explica como se deu a inserção disso na Conferência de Pequim. Lá, eles simplesmente introduziram a terminologia de gênero, porém sem defini-la. Eles incubaram ali a palavra gênero, já estrategicamente construída, mas não a explicaram. A descompactação desta terminologia se deu anos depois na Conferência de Yogyakarta. Os princípios de Yogyakarta podem ser lidos na internet, estão à disposição. São princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, que dá, digamos assim, o norte da política em relação àquilo que é augurado pela ideologia de gênero. E diz aqui, dizem os princípios de Yogyakarta. Eu copiei, eu simplesmente tirei do documento e coloquei aqui. Entendendo identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Os estados deverão, eu vou partir para o ponto B, tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Ou seja, entrando a ideologia de gênero na legislação, a identidade se torna algo indefinido, porque é autodefinido por cada pessoa. Então, todas as determinações sociais que estiverem baseadas na diferença entre homem e mulher perdem sentido. As feministas acham que isso é para favorecê-las. Eu brinco com elas e digo o seguinte: minhas filhas, veja bem. Se um homem nasceu lá, botaram o nome dele de Manuel, o seu Manuel, dá um calor nele, e ele diz: não, meu nome é Zuleika. E ele resolve dar uma surra na dona Margarida, dizendo: não, eu sou mulher, meu nome é Zuleika. Eu me autodefini mulher. A Lei Maria da Penha vai valer para quem? Que mulher? Que mulher sai favorecida por isso? A ideologia de gênero diz que não existe mulher. O ser mulher perde sentido, não existe.
Os gays acham que isso vai favorecê-los. Meu Deus do céu. Nem isso tem sentido. Tudo se torna vulnerável. A identidade se torna algo totalmente pastoso, indefinido. Por quê? A partir do momento que você indefine papéis, você não tem mais família. E não é família tradicional, porque as pessoas acham que a gente está aqui defendendo família tradicional. Não é família, é nenhum tipo de família. Não haverá. Só haverá indivíduos soltos. Horda de seres humanos. Isso não é um efeito colateral, é o efeito principal. Leiam estes autores, vocês verão que aquilo que eles querem é isso. Não sou eu que estou dizendo. Leiam. No Brasil, atualmente estão tramitando diversos projetos de lei que aplicam a perspectiva de gênero. Por exemplo, o PL 6293 de 2013. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 1º da Lei 9.455, de 7 de abril de 97, para tornar crime de tortura o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação de gênero. A palavra gênero vem ali inserida, embutida com esse significado. Quer dizer, discriminação de gênero é considerada crime de tortura. Gravíssimo. Mas peço, por favor, que coloquem na tela ali. PL 6.010 de 2013. Esta lei altera o artigo 27 da Lei 9.394, 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases. Veja bem, nós vencemos o PNE, tiramos a ideologia de gênero de lá de dentro. Deu trabalho, mas tiramos. Graças à ajuda de todos vocês, que escreveram, etc. Aí vem o 6010 já na sequência. Para explicitar, e não é, veja bem, o PNE vale 10 anos, aqui é a Lei de Diretrizes e Bases, vale para sempre, na educação nacional. Para explicitar a necessidade dos conteúdos curriculares da educação básica, enfatizar como diretriz o respeito à igualdade de gênero e na prevenção e enfrentamento da violência doméstica e contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Volta, e agora pior, na Lei de Diretrizes e Bases. PL 7.627, de 2010. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, inclusive os confessionais, torna-se obrigatório a dialogicidade do tema gênero nas relações intra- e interpessoais. Você não está brincando. É para se inserir. Isso aqui eu copiei. Vai no site da Câmara, você lê. Está tudo lá. Está tramitando, em processo de tramitação. Muito bem. Eu vou terminar fazendo, por honestidade intelectual, uma pergunta. Se eu estivesse numa igreja, essa pergunta não caberia sentido, mas nós estamos aqui num ambiente laico. E aqui eu já digo o seguinte, eu não falei de Deus, eu não citei a Bíblia, eu não citei nenhum escrito eclesiástico. No Estado laico, não interessa a religião de cada um. O que interessa é a natureza dos argumentos. E aqui nós estamos usando argumentos racionais. É a luta entre verdade e opinião. E se esses senhores estiverem certos? E se destruir a família for um grande bem? E se, de fato, a família for a fonte da psicologia do poder? Nós não deveríamos destruí-la? E eu respondo essa pergunta dizendo o seguinte, que não tem sentido respondê-la porque não há sentido para uma mente sadia fazê-la. A família não surgiu como resultado de nenhum lobby político, da criação de nenhuma autoridade humana sobre a Terra. A família não surgiu por força de nenhum decreto e de nenhuma minoria ou maioria. A família é resultado de uma história milenar de tentativa e erro.
na qual espontaneamente se foi plasmando ao longo das sociedades, sem faltarem as deficiências, o modelo que nós temos aí hoje. Portanto, eu pergunto, quem deu a estes senhores o direito de quererem destruir as nossas famílias, de quererem conspirar contra a sociedade, dissolvendo-a? Quem deu a eles o direito de criar uma família artificial de laboratório? Ninguém. Eles se arrogaram esse direito. São 14 horas e 33 minutos. Estamos aqui no apoio de Ótica Realeza, que cuida da sua visão, óculos com qualidade, precinho baixo. É na Ótica Realeza. Também a Casa Franciscana, Kelvin. A Casa Franciscana, lá na Avenida Presidente Castelo Branco, em frente à Secretaria de Administração, ali próximo à Prefeitura Municipal. Você quer comprar o seu móvel de qualidade, os móveis a preços populares, também quer fazer aquele quarto que você tanto espera, com aquela qualidade que você precisa e o preço, camarada, dá uma passadinha lá na Casa Franciscana, lá no centro de Horizonte, Oséias. Olha, Serraria Macedo, também o nosso amigo Carlinhos nos apoiando aqui no programa Trocando Ideias. Se você falar que ouviu aqui no programa Trocando Ideias, você vai ter aquele descontaço aí, portas venezianas e janelas venezianas aí que o nosso amigo Carlinho fica na Aldeia Parque, vizinho ao mercadinho do Gerlian, portas e janelas venezianas com aquele precinho baixo. Também nosso amigo Eurico aí no Crotá, Eurico Motores, que nos apoia também aqui a manter esse programa no ar. Deus abençoe, Eurico. Obrigado também por ajudar essa obra de evangelização. Ajude também os nossos parceiros. O Eurico fica próximo aonde, mais ou menos, o Cássio? Próxima Academia Máxima Forma. Depois a gente pede a Máxima Forma também, né? Um dinheiro então ainda pela divulgação. Vamos lá também. Vamos de música para todas as mães, especial para a minha mãe. Deus abençoe. A gente pede a bênção, né? Se a gente está abençoando nossas mães, né? Para a mãe do Anos, para a mãe Maxwell, que já está no céu intercedendo por ele. 2 mães no céu intercedendo. 3. Tá uma graça muito grande. Né? Minha mãe que me gerou, né? E minha avó também que me ajudou a me criar. E nossa mãe Maria Santíssima, né? Muito bem. 3 mães, graças a Deus. Daqui a pouquinho voltamos. Vamos de música. 91,7. 91,7. Mãe, que bom é ter você, que bom saber que és minha mãe, que vais me proteger, que vais de mim cuidar quando doer o coração ou chorar numa canção. Não me abandonarás, mãe. Há tanta confusão dentro do coração, por isso, mãe, me ajuda a silenciar, acalma o meu cantar, meus versos tristes de sofrer, quero voltar a viver junto do meu Senhor. Mãe, me ajuda a enxergar, ilumina minha estrada e conduz até o lugar onde Deus está. Preciso da tua mão, da tua proteção. Mãe, debaixo do teu véu
Eu quero estar contigo, mãe. Eu sei que vais me olhar, orar sempre por mim. Eu te agradeço por me amar, eu te amarei também. De filho para mãe, sou teu filho, és minha mãe. São 14 horas e 38 minutos. Também no apoio de Bela Joias aqui pra você. Nossa amiga Suzana. Se quer comprar aquele brinco, aquela pulseira, aquela aliança, é na Bela Joias aqui no centro de Pacajus. Aquele precinho super baixo. A cidade está murada. Maxwell, e tem algumas ferramentas que a gente sempre percebe que tem essas três ferramentas, né? Tem as leis do governo, tem também aqueles que usam a parte cultural na educação, aí usam uma cultura de morte na educação, e também existe a mídia. Como é que a mídia vai atuando nessa parte da ideologia do gênero? De forma bem forte nas novelas, né, às vezes. As novelas são o grande canal. São o grande canal hoje da ideologia do gênero. Antigamente eu lembro que quando eu era pequeno eu assistia novela. E eu não lembro de ver essas coisas assim como beijo entre homens, mulheres, como a gente vê hoje, né? Hoje às vezes a novela de forma bem simples, como ontem eu estava vendo uma novela mexicana, estava na casa do meu cunhado, estava vendo. Mas de uma forma bem simples eles vão passando assim aquela ideia contra a igreja. Você vê que ele o cara queria se confessar, foi semana passada, eu acho. Não foi ontem, foi semana passada. O rapaz veio para se confessar e fala pro padre que está com algum problema, o padre vai e fala que não, a confissão não é tão importante, o importante é a conversa. Aí chama ele para conversar, né? De uma forma bem simples, mas você vê que vai destruindo aqueles princípios da igreja, né? E fica essas frases na cabeça, né? Fica a frase, exatamente. Não é tão importante, né? Não é tão importante, né? O importante é ter uma conversa com o padre, né? Às vezes a pessoa está no pecado grave, não, mas eu vou só ter uma conversa com o padre e tal. Eu acho que de uma forma bem singela, assim, simples, eles estão destruindo essa engenharia que tem aí hoje, destruindo a igreja. E a ideologia do gênero veio exatamente como a gente viu aí o padre falando tão bem, né? Vem para atacar a família, né? De uma forma, assim, muito firme mesmo, né? Eles não estão fazendo nada escondido mais. Você vê as leis do PNDE, né? Do governo, da LDB, que são as leis que regem o colégio. Então, se aquilo está na lei do colégio, a gente não pode nem falar contra, né? Na verdade, o professor ele não pode se recusar a cumprir a lei da LDB, né? A lei de diretrizes e bases, porque é a lei que rege o colégio, que rege o professor. Então, se está ali, já fica bem difícil para o professor se negar a fazer aquilo. Eu acho que nós como sociedade, a gente tem que despertar para isso, né? A gente tem que despertar, porque eles estão empurrando algo que é totalmente contra a nossa consciência. Eu acho que se for fazer uma pesquisa no Brasil, eu acho que 99% do brasileiro não vai aceitar essa ideologia de gênero, essa ideia, né? Mas aí, como eles são aquela parte que tem o poder, que fala, a gente está aqui embaixo, só tem que fazer o quê? Então é despertar, é abrir os olhos, como a gente estava falando aqui com as ideias. Às vezes tem gente de bem, gente bem intencionada, mas que acaba passando essas ideias marxistas, essa ideia tão demoníaca, mas às vezes com boa vontade, né? Às vezes com a intenção de ajudar o pobre, né? Como eles pregam, para ajudar o pobre, é para ajudar o homossexual que está reprimido, que está sofrendo. Mas, na verdade, o que eles estão querendo fazer e estão usando as pessoas é para destruir. Eles não estão preocupados em ajudar o homossexual, eles querem destruir, eles querem jogar o homossexual contra a família, eles querem jogar a família, homem, mulher, filhos, contra o outro tipo de família que eles pregam, né? Então, o que eles querem? Eles querem causar esse conflito. E eles nos usam para isso. Hoje a gente vê, é muito claro como eles usam os homossexuais, como eles usam essas feministas, né? Como elas, na verdade, elas usam, né? Elas que como o Zé até falou aqui nos bastidores, né? Que o feminismo hoje é o que mais destrói as mulheres, né? Mais destrói as mulheres. Destrói.
Eles estão destruindo as mulheres e usando as mulheres para se destruir. Eu fiquei assim impressionado com o que o padre falou ali, que eles não estão preocupados em proteger a mulher. Ele e o padre, não estava falando só sobre a família tradicional, ele estava falando sobre uma família de uma forma geral, porque a instituição família. A instituição família, eles querem destruir isso, a instituição família, eles querem destruir, eles veem a família como um mal, é algo que atrapalha a sociedade marxista, né? Não deixa a sociedade desenvolver. Isso já vem até crescendo depois de Marx, cresceu muito com muitas outras ideias mirabolantes aí, os caras. E eles vieram de onde? De tão inteligente. De uma família, né? Engraçado é isso, né? Engraçado que eles quiseram nascer, né? Quiseram uma família para nascer. Eu acho assim, que se o próprio Cristo quis nascer no seio de uma família, né, é porque a família, como diz o Papa João Paulo II, é a célula mãe da sociedade. E nós, católicos, cristãos, temos que lutar por essa família. Nós temos que despertar, abrir a boca e lutar pela família. A gente não pode ficar calado e aceitar tudo que a gente vê, não. Eu tenho duas opiniões sobre isso, né? Até o Kevin está perguntando, como é que um povo desse vai pensar um negócio desse, né? Para mim tem duas coisas básicas. Tem outras sociais por trás, né? Como ele diz, né? Mas tem uma que é principal, uma ação do demônio, muito clara, inspirando essas pessoas. E a outra, assim, você tem uma experiência de ferida na sua família, se você não trata, ou você morre, ou você quer matar todo mundo, você quer criar uma morte, né? Por exemplo, há algumas ideias de Freud, né? Ele começou a passar pela experiência mal que ele teve. Karl Marx teve experiências traumáticas na família dele. Vários pensadores como o Nietzsche, né, existencialista que é ateu, eles tiveram más experiências dentro da religião e eles colocaram ódio contra a religião e contra Deus. Tiveram experiências não tão boas dentro da família e colocaram toda a sua vida para destruir a família. Ou seja, um coração que é ferido e ele não tem humildade de procurar cura, ele vai ser uma destruição para ele e para o mundo, né? Então, infelizmente, um coração ferido e se deixa inspirar pelo demônio, até negando que ele existe, né? Mas vai sendo conduzido por ele. E, na verdade, esses caras, pouquíssimos deles são ateus, né, Zé? Isso. Na verdade, eles têm um ódio contra Deus e contra a religião. O Karl Marx era um desses, ele tinha consciência da existência de Deus, só que ele odiava a Deus, né? E ele cansou de dizer isso, ele escrevia isso, que ele tinha um ódio pelo Criador. Ele se recusava a falar o nome de Deus, né? Falar em Cristo, né? Queria destronar esse Criador, queria destronar esse governador, né? Ele falava assim, ele não era ateu. Agora, é incrível, assim, eu estudando um pouco sobre isso, foi pouco, mas basta a gente observar um pouco dessa ideologia de gênero, que não tem sentido. Quer dizer, você vai escolher se você vai querer ser homem ou ser mulher. A gente aprendeu toda a vida na escola de que existe cientificamente os cromossomos que definem o sexo masculino e feminino. Aí quer dizer que você está indo contra todo esse pensamento que foi estudado ao longo de séculos e séculos simplesmente para destruir a família que foi criada desde o início de que o mundo é mundo. Enfim, é uma ideologia, é um pensamento totalmente diabólico, se a gente pode dizer assim. Totalmente. E não vamos nem pensar na questão religiosa, doutrinária, mas é totalmente fora da ciência, né? Nós sabemos que a gente nasce com o sexo definido, se é XX é mulher, XY é homem. Então não tem para onde correr, ou você é homem ou mulher, e você já nasce assim, você não vai escolher. Quer dizer, é totalmente fora de cogitação. Aí alguém poderia perguntar, como perguntaram para mim, Nogueira, quem criou o homem foi a mulher, e também, aliás, o homem foi Deus, e a mulher também. Aí uma pessoa perguntou, e quem criou o homossexual? Aí me falou, ninguém criou o homossexual, né? A realidade homossexual, até ela cita, né? Que ela perguntou a vários psicólogos, psicanalistas, terapeutas, se a pessoa quer de fato trabalhar essa questão, ela pode de fato ficar bem, 100%, e todos foram unânimes, em linhas diferentes, né? Que poderia sim, era só querer. Alguns demoram mais, porque depende da história de vida, né? Então hoje se tenta embasar de forma científica, mas não tem nada científico hoje sobre isso. O que tem científico é contra isso, e parece que é passado como a maior verdade do mundo, né?
Então, até teve em São Paulo uma psicóloga que ela foi processada e foi cassada, né? Porque ela quis tratar uma pessoa que estava com uma tendência homossexual e não se sentia realizada nem feliz. Então ela foi cassada eu não sei se foi pelo Conselho de Ética, mas foi cassada o diploma dela, porque ela queria ajudar a pessoa. Ou seja, o cliente, o paciente, não tem o direito de não estar bem e procurar ajuda. Tem que estar nessa onda da ideologia. Ou seja, os profissionais hoje estão reféns, não diria todos, mas de certa forma dessa ideia. Se não pela lei, mas pela mentalidade que vai se colocando, né, na mídia, né? Cai em cima da pessoa. Infelizmente, né? Vamos de música, voltamos daqui a pouco. 91,7. Uma salva de palmas. Proteja minha família, meu lar vem encher de amor e alegria, vem trazer-nos a graça do perdão ao Senhor, faz do nosso lar um templo de amor. Vem trazer-nos a graça do perdão ao Senhor, faz do nosso lar um templo de amor. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, no meu lar o amor que nos une na dor, nossas forças refaz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, no meu lar o amor que nos une na dor, nossas forças refaz. Nossos doentes, suplico, ampara os distantes e ausentes, família que reza unida, unida sempre estará, com teus anjos e santos sempre a nos guardar. Família que reza unida, unida sempre estará, com teus anjos e santos sempre a nos guardar. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama,
nos une na dor, nossas forças refaz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos, derrama, Senhor, no meu lar. O amor que nos une na dor, nossas forças refaz. O amor que nos une na dor, nossas forças refaz. Capital FM. 14 horas e 53 minutos. Olha, o próximo tema do programa vai ser sobre Nossa Senhora, nossa mãe querida, né? Sobre os dogmas, sobre as revelações privadas. A gente vai fazer um aparato aqui geral, né? Sobre as virtudes de Maria. Por que Maria tem tantos nomes, né? Tantos títulos. Nossa Senhora Aparecida. Fazer igual a historinha, né? Ia passando Nossa Senhora Aparecida, aí o rapaz falou assim, né? Ei, tá passando ali a prima de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, a prima dela. Ou seja, até hoje se confunde muito. Uma vez me perguntaram, né? É Nossa Senhora de Santa Luzia. É Nossa Senhora da onde? E foi uma pessoa da igreja, né? Gente caminhada, bem aprofundada, que já é consagrada e tudo. Mas ela viajou, ela achou que Santa Luzia era a mesma Nossa Senhora. Isso é pra gente esnobar não, mas é a gente tentar esclarecer, né? Porque a gente pode dar, às vezes, outra mancada. Mas quanto mais esclarecido formos, devemos ser mais humildes, né? É uma graça que Deus deve nos dar. Deve não, né? A gente pede, né? Ele deve porque ele é bom, né? Então, todo pai que ama, ele se obriga a dar aquilo que é bom, né? É uma obrigação não de necessidade, né? Mas de amor. Não é de... Qual é a música que tu vai pedir, Anderson? Pede aí. Flor Mamãe, uma música do Agnaldo Timóteo. Tá no ponto aí, ou Kelvin? Pronto, a gente encerra com ela, Oséias. Pronto, muito bem. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem apresentar as intenções nesta oração. Vamos rezar pelas comunidades que estão todas se encontrando agora no mês de Maria, nas novenas marianas. Vamos rezar pelas pessoas que estão envolvidas, que estão à frente nessa que a gente foi discutido aqui hoje. Vamos rezar também para aqueles que tentam implantar no colégio, na igreja, essas ideologias, essas TLs, né? Que eles despertem para Deus, abram os seus olhos. Aqueles que não fazem por maldade, às vezes só por inocência mesmo, que o Espírito Santo venha os iluminar, mostrar a eles a verdade da igreja, mostrar a eles aquilo que a igreja nos pede. Rezemos por todos nós, por todas as mães. Eu não tenho mais a minha mãe para chegar em casa e dar um abraço, por isso eu peço, você que tem sua mãe, abrace, beije, né? Tenha o maior amor por ela, porque só existe uma, e uma hora ela vai faltar. Então, beije sua mãe, reze por sua mãe, vamos entregar as mães nas mãos daquela que é mãe de todas as mães, Nossa Senhora das Graças, que eu tenho uma devoção maior, né, maior, que eu amo muito. Rezemos por todos nós, por toda a igreja. Rezemos. Também queria colocar a minha mãe, a dona Socorro Carvalho, também as minhas avós, dona Nilce Lopes, a dona Antônia Moraes Paixão. Rezar por todos os professores, por todos os pais também. Queria colocar a intenção de todos nós que somos igreja, todos nós que queremos levar a fé em Deus onde quer que a gente esteja,
Peçamos a Mãe das Mães que possa interceder sobre cada mãe que está neste mundo, sobretudo aquelas que estão sofrendo, muitas vezes por conta dessa crise financeira, estão passando por dificuldades. Senhor Deus, abençoa todas as mães. Nossa Mãe Maria Santíssima, interceda por cada uma delas, junto a Jesus, que elas possam inspirar em Ti, ó Mãezinha, que elas possam olhar para Ti, Mãezinha, como espelho de amor, de misericórdia, de paz, de ensinamento também. Que elas possam olhar em Ti, Mãezinha, e sempre que elas estiverem em dificuldade, pedirem sim a Tua intercessão, a Tua proteção. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, todas as nossas comunidades, e aqui peço por todos os grupos de cântico também, e por todos os ministros extraordinários da palavra. Rezemos juntos, invocando a proteção da Mãe Santíssima. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Lembrando que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Lembrando que amanhã temos a visita de Nossa Senhora Aparecida, a imagem. Uma pessoa nos bastidores perguntou, foi que você era Nossa Senhora em carne e osso que vinha no... Essas perguntas não se faz, gente, porque não se faz, né? É a presença da Mãezinha do céu, sim, e através dos sacramentais, né? Sem dúvida também a presença de Maria Santíssima está presente. É preciso a gente amar mais e estudar mais o que a igreja ensina, né? Sobre esse assunto. Vai estar vindo lá de Guanassés, né? Da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Guanassés. Na missa das 17 horas vai estar chegando o acolhimento da paróquia lá de Guanassés. O padre qual é o padre lá? Daniel. Não, mais o padre Alexandre. Padre Alexandre. Exatamente. É isso aí, vamos de música, Aguinaldo Timóteo. Flor Mamãe. Um abraço a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Obrigado, Maxwell. Obrigado, Oséias. Obrigado, Kevin. Obrigado, Cássio. Fui, aquele abraço. Tchau. Tchau, gente. Capital FM. Procurando uma flor pra te ofertar, em lugar algum eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição. Ela se chama Flor Mamãe e só nasce no jardim do coração. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho faz milagres em oração neste dia de carinho. Quero senti-la no peito, enebriando minha alma. Flor Mamãe, amor perfeito. Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho faz milagres em oração neste dia de carinho. Quero senti-la no peito, enebriando minha alma. Flor Mamãe, amor perfeito.
O programa que você ouviu foi de produção independente, de responsabilidade de seus realizadores.